E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte, vídeo de pré-jogo. Nesse sábado aí teremos mais um jogo pra gente se estressar, pra gente passar raiva. Tem Corinthians, pois é, Bragantino e Corinthians, lá em Bragança Paulista. Terceira rodada aí do Brasileirão 2024. Vídeo de pré-jogo que eu vou falar pra vocês, gente. Tô bem desanimado, mas enfim, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Para começar esse vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para esse confronto. Eu não faço a menor ideia qual vai ser o time, não sei se vai manter a mesma coisa que foi contra o Juventude, não sei. Talvez seja o mesmo time que jogou os últimos jogos, a mesma base. Então, eu apostaria nesse time aí. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Fausto Vera, Rodrigo Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto, né? Notícia aí, Maicon resolveu romper o ligamento aí, sei lá, da perna, sei lá o que ele rompeu, cara. Mas enfim, Maicon se machucou e quando rompe o ligamento de alguma coisa, é uma eternidade para um jogador voltar. Ou seja, pelo que tudo indica, o Maicon não joga mais com a camisa do Corinthians. Porque o prazo para retorno é de pelo menos 9 meses. E daqui a 9 meses é janeiro de 2025, né? E janeiro de 2025 já acabou o empréstimo dele. Tem que lembrar que ele está emprestado ao Corinthians. Ele pertence ao Shakhtar da Ucrânia. Então, eu imagino que o Corinthians não vai renovar o empréstimo com ele pro ano que vem, né? Então, o Maicon não deve mais vestir a camisa do Corinthians. Uma pena, né? Mas enfim. Ai, ai. Bom, vamos agora pro retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Bragantino. Eu estou, como sempre, no site, no meu timão. E tá aí. Ao todo na história, 61 partidas disputadas, com 27 vitórias do Corinthians e 14 do Bragantino. Gols no confronto 144, 89 do Corinthians e 55 do Bragantino. Corinthians e Bragantino por estádios, eles mais se enfrentaram lá em Bragança, com 10 vitórias do Corinthians e 5 do Bragantino apenas. Por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Paulista, 32 jogos, e o Corinthians tem uma larga vantagem aí, 16 vitórias a 5 do Bragantino. Também se enfrentaram pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Não tá aí, mas também se enfrentaram pela Série B em 2008. Foram 2 jogos pela Série B em 2008. Os maiores artilheiros do Corinthians no confronto, né? O maior é o Neto. Olha só o Neto. 5 gols em 14 jogos. Depois vem Marcos e o Viola com 4 gols. Com 3, Marcelinho Carioca, Renato Augusto, Gustavo Silva, o Mosquito, né? Imagino. E o Hércules, né? Com 2 gols, Lulinha, quem diria, Marques e o Jorge Henrique. O primeiro confronto entre os dois foi no dia 12 de novembro de 44 a 79 anos e o Timão venceu 3-1 no amistoso. A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 6-1 no dia 31 de agosto de 94, jogo pelo Brasileirão. Pois é. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Bragantino, 10 jogos, durou de 2006 até 2013. E tá aqui os últimos jogos entre eles, né? E nos últimos 3 jogos, 3 derrotas nossas por 1-0 para eles, né? Inacreditável. Inclusive, no último jogo ano passado no Brasileirão foi 1-0 que a gente perdeu. No Paulista desse ano não se enfrentaram porque estavam no mesmo grupo, né? Então não se enfrentaram. E a última vitória do Corinthians contra eles, Brasileirão 2022, cara. 1-0 em Itaquera. E a última vitória em Bragança, há 2 anos atrás, 1-0. O gol foi do Renato Augusto, né? E vocês estão vendo que os últimos jogos só terminam 1-0, né? 1-0 Bragantino, 1-0 Corinthians. É incrível isso, cara. Não, e foi 3 vitórias seguidas do Corinthians de 1-0. Aí 3 vitórias seguidas do Bragantino de 1-0. Caramba, mano. E o último jogo que não terminou 1-0 foi um 2-2 em Bragança pelo Brasileirão 2021. O Corinthians que quase perdeu essa partida, né? Tava 2-0 até os 45.
do segundo tempo. Aí o Renato Augusto e o Mosquito marcaram nos acréscimos. Pois é. Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui na classificação e na tabela do Brasileirão. Estamos bem no comecinho, terceira rodada. E essa rodada que começa no sábado tem muitos jogos interessantes, hein? Muitos jogos. No sábado, por exemplo, tem Fluminense e Vasco. Jogo interessante. O Corinthians joga às 6h30, né? Junto com Grêmio e Cuiabá. E às 9 horas, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético que virou freguês do Cruzeiro na sua própria arena, né? Meu Deus do céu. Aí no domingo tem um Bavi, Vitória e Bahia. Aí tem Palmeiras e Flamengo no Allianz. Tem Atlético Paranaense Internacional. E tem jogo do Botafogo com Juventude. Atlético Goianiense e São Paulo. Criciúma e Fortaleza foi adiado. Não sei o porquê. Deve ser porque o Fortaleza deve jogar a Copa do Nordeste. Enfim, não sei. E o Corinthians atualmente ocupa a 16ª posição com um pontinho. Ou seja, se o Corinthians perder para o Bragantino, com toda certeza vamos entrar na zona de rebaixamento, né? Até porque 2 times que estão na zona de rebaixamento se enfrentam. Atlético Goianiense e São Paulo, lá em Goiânia. Então, se o Corinthians perder, com certeza já entra no Z4 essa rodada. Meu Deus do céu. Mal começou o campeonato, já vamos entrar na zona. E bom, galera, vamos falar o que tá acontecendo com o Corinthians, né? Eu falei no início do vídeo do meu desânimo, né? Que eu tô desanimado, que eu tô triste, chateado. Aí eu procuro pensar, caramba, será que tem notícias boas, assim? Qualquer notícia boa relacionada ao Corinthians? Porque ultimamente notícia boa é só do feminino. Feminino, esse aí é de longe a única coisa que dá certo no Corinthians. O futsal tá apanhando, o basquete tá apanhando, só o feminino que presta. Enfim, né? Aí, eu procurando notícias boas do Corinthians, aí eu vou no GE. Olha as notícias boas do Corinthians aí no GE. Bastidores do Corinthians fervem e Rubão dispara contra governo paralelo. Presidente do conselho, aqui embaixo, né? Diz que Rubão envergonha Corinthians. Diretor de futebol rebate e sobe tom. Conspira nos bastidores. Aí a lesão do Michael, né? Que não deve mais jogar em 2024. E tá aqui a análise da derrota contra o Bragantino. Aí o Corinthians vive uma turbulência dentro e fora de campo, né? Dentro de campo já tá uma desgraça, né? Aí fora de campo, dentro já tá ruim. Aí fora de campo, é isso aí que a gente tá vendo. Diretor e acho que o presidente do conselho, o Romeu Thomas Jr., né? Trocando farpas. O Corinthians precisa disso, cara? Sério, o Corinthians precisa disso? E olha, gente, eu tô vendo várias pessoas nas redes sociais dando as suas opiniões, cada um tendo o seu ponto de vista. Quais são os reais problemas do Corinthians? Quais são as soluções pro Corinthians? Né? E cada opinião é válida, né? Não existe o certo e o errado. Cada opinião é aceita, é válida e é isso. Assim como eu tenho a minha, vocês que me assistem têm a de vocês também. E assim, né? Eu tô vendo vários torcedores falarem: o Corinthians precisa de contratações. Precisa tirar certos jogadores do time, como Cássio e Fagner. Outros falam do técnico, que o Antônio Oliveira não vai durar muito. Inclusive, eu acho que se o Antônio Oliveira durar até julho é muito. Não que eu esteja fazendo campanha para demissão dele, não é isso. Não tô pedindo para ele sair. Eu só acho que se ele durar até julho é muito. É a minha opinião. Então, cada um tem as suas opiniões, né? Precisa de jogador, precisa disso, daquilo. Até concordo que precisa de reforços, concordo. Mas dando a minha opinião, galera, e eu não sei se a minha opinião é certa ou errada, não sei, não sou o dono da verdade. Como eu falei, cada um tem seu ponto de vista. Não se sabe quais são as opiniões certas, as erradas, não sei. Mas o meu ponto de vista é o seguinte. Eu acho que o problema real do Corinthians, ou os problemas reais, estão longe de ser jogador, contratação de jogador, sabe? Quando a gente lê notícia como essa no GE, de discussões, treta nos bastidores, sabe? Treta fora de campo, tretas que o Corinthians não precisa,
Sabe? Eu acho que o Corinthians, gente, virou um clube com uma mentalidade de perdedor, de fracassado, sabe? Isso começou lá em 2020, com o Thiago Nunes, aí depois vem o Silvinho, veio o Mancini, né? O Mancini antes do Silvinho, né? Corinthians perdeu a sua identidade, galera. Pra mim, essa é a verdade. Porque vocês viram o jogo que foi contra o Juventude, por exemplo? Foi o mesmo jogo que eu vi praticamente ano passado, com o Luxemburgo, com o Mano, com o Lázaro. Mesmo jogo que eu vi contra o Always Rage em 2022, sabe? Ou em 2021, em vários jogos com o Silvinho. Mesmo jogo. Eu digo o mesmo estilo de jogo do Corinthians, sabe? E são jogadores diferentes, são técnicos diferentes. E vocês reparam que o Corinthians joga a mesma coisa, o mesmo jeito fracassado de jogar há um bom tempo, há anos? Então vocês acham mesmo que só trazendo jogadores, tirando uns, trazendo outros, só isso vai resolver? Olha, se só isso resolvesse, cara, eu tava feliz. Sinceramente, se eu achasse que só trazer jogadores bons ia resolver, sinceramente, eu acho que o problema do Corinthians real, é só minha opinião, como eu falei, eu não sou o dono da verdade. Mas eu acho que o problema real do Corinthians é mais estrutural, de mentalidade, sabe? Aí eu vendo tretas como essa, sabe o que eu penso? Que enquanto o Corinthians tiver gente lá dentro trabalhando, enquanto tiver gente lá dentro que pensa mais em si mesmo do que no clube, esquece. Esquece disputar títulos, esquece ter um time forte de novo, esquece ter o respeito de volta, esquece. Enquanto o Corinthians tiver essas pessoas lá, esquece. O problema, gente, o buraco é muito mais embaixo do que o elenco, na minha visão. A gente vê discussões bestas como essa entre o diretor e o presidente do conselho. Pra que isso? O extracampo reflete o que acontece dentro de campo. Então, pra mim, não adianta ficar trazendo jogadores, porque não importa, vai trazer um jogador bom, aí ele vai se contaminar com o fracasso que virou o Corinthians. O que adianta? Enquanto não mudar a mentalidade, a estrutura do clube em si, a gente vai passar raiva. Vai continuar passando raiva, vai continuar passando raiva. Talvez até cair pra Série B. Por isso meu desânimo, a minha frustração, sabe, a minha tristeza em ver o que fizeram com o meu time. Pois é. E nesse jogo contra o Bragantino, pra mim vai ser, sabe... Pra mim, se vencer, infelizmente, vai ser surpreendente. Eu vou torcer muito pra ganhar. Vou torcer mesmo. Como sempre faço. Mas, infelizmente, cara, se o Corinthians ganhar, vai me surpreender, mano. É isso. Eu acho que até vocês concordam comigo. Mas, enfim. Meu palpite pra esse jogo... Bom, vou apostar em vitória, né? Mesmo achando que vai ser surpresa se ganhar, vou apostar em 1 a 0. Gol do Romero, que é o único que faz gol de vez em quando. E é isso. É isso. Torcedor tem que acreditar até o final, né? Então é isso. 1 a 0, gol do Romero e... seja o que Deus quiser, é meu palpite. Bom, comente aí o que vocês acham. A opinião de vocês sobre os problemas do Corinthians, né? Como eu falei, não sou dono da verdade. Vocês têm opiniões também que merecem ser ouvidas e lidas. Então é isso. Comente o que vocês acham. O palpite de vocês. O meu é 1 a 0, gol do Romero. Pra esse jogo contra o Bragantino, tá bom? Então... é isso aí, valeu, até o próximo vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E se Deus quiser, isso quando Ele querer, né? Vai, Corinthians, né? Vai, Corinthians.